Oi, como vocês estão? Hoje o assunto é bem interessante, sobre o açúcar. O açúcar faz mal à saúde? Então, eu já começo te respondendo que sim. O açúcar ele vem sendo estudado, há um tempo já, e ele é o veneninho do século. O querido está escondido em vários produtos industrializados e muitas vezes a gente não se dá conta. Isso porque às vezes até no rótulo tá lá escrito 0 açúcares, mas na verdade não tem o nome açúcar, mas tem lá uma frutose, tem às vezes uma maltose, uma maltodextrina, então tudo isso também é açúcar. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o açúcar, os codinomes que ele tem nos rótulos, e se você quer estar por dentro de mais dicas de saúde, nutrição e bem-estar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente postar vídeo novo, deixe seu like e nós estamos abertos a sugestões de temas e opiniões. Agora falando dos açúcares novamente, é importante a gente lembrar da leitura dos rótulos, Eu já até tenho um vídeo aqui, vai estar em algum lugar da tela, sobre como escolher o pão integral nas prateleiras de supermercado. E lá eu ressalto a importância da gente ler o rótulo, de ler a tabela nutricional, a lista de ingredientes, porque é com essa observação que a gente consegue entender de fato o que a gente está colocando para dentro do nosso organismo. Falando dos açúcares, o açúcar ele pode estar ali na embalagem com o próprio nome açúcar, e aí tem as suas variações, açúcar branco, cristal, refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo. A gente vai falar um pouco mais a respeito dos tipos de açúcares e no final do vídeo, a gente vai ver as possibilidades de substituições do açúcar branco, porque vai estar aí contribuindo para a sua saúde. Agora falando de como os açúcares podem estar escondidos no rótulo ele vai estar lá ou com o próprio nome açúcar, ou ele vai estar com o final ose. Então é frutose, galactose, lactose, maltose, sacarose, sucralose, dextrose, entre outros. Ou também vai estar ali com o nome xarope, Vai estar com o nome composto e o primeiro vai ser xarope. Então xarope de glicose, xarope de guaraná, xarope de malte, xarope de milho, xarope de frutose. E tem os que parecem ser naturais, mas que devem ser consumidos com moderação, como mel, o melado, amido, maltodextrina, entre outros. Se você não sabe, deixa aí nos comentários que eu vou trazer um vídeo sobre os tipos de açúcar, Qual a diferença de um tipo para o outro? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho das variações que servem como substituições do açúcar branco, já que a gente está pensando em qualidade de vida, em saúde, é bom a gente evitar o açúcar branco, por N razões. Então, se você não sabe, a gente pode trazer aqui como o açúcar influencia na nossa saúde e os tipos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das substituições que serão mais saudáveis a longo prazo. A gente está começando pelo açúcar mascavo. O açúcar mascavo é considerado um açúcar mais puro, porque passou por menos processos de filtração e centrifugação. Ou seja, por isso que ele tem aquela corzinha mais escura, que muitas vezes também vai mudar o tom da sua preparação. Mas ele é um açúcar, assim, tanto de mesa, para o dia a dia, para você colocar num cafezinho, num suco, tanto para preparações como bolos, doces, sobremesas, pães. E em relação ao sabor, o açúcar mascavo ele tem um sabor mais ativo, lembrando um caldo de cana. Depois a gente põe aí o açúcar demerara, que também passou por menos processos, ele passa por um processo de refinamento mais leve e não tem muita adição química, tanto que a corzinha dele ali é um marrom claro, ele é mais difícil de ser dissolvido nas preparações, mas serve tanto para o dia a dia também, quanto para fazer bolos e outras preparações. E o açúcar demerara entra na lista de substituições, porque por ele ter passado por poucos processos de refinamento, de adição de produtos químicos, ele ainda é capaz de manter um pouco ali os seus nutrientes, então é uma boa escolha. Um outro adoçante natural e muito utilizado, hoje em dia ele é bem mais falado, é o stevia. Ele devido ao seu potencial de adoçante ser tão grande, ele tem um uso até limitado porque chega a ficar amargo, deixa um amargo nas preparações. Então ele é 100% natural, mas tem aí esse contra, nas preparações. Falando agora de um açúcar mesmo, mas que é muito utilizado e que a gente consegue também fazer em casa, é um pouquinho trabalhoso, mas consegue fazer em casa, porque às vezes no mercado ele tem um custo mais alto, é o açúcar de coco.
também 100% natural, além de possuir altas quantidades de micronutrientes, como potássio, ferro, zinco, magnésio, tem um índice glicêmico baixo e é rico em algumas vitaminas do complexo B. Ela é bastante utilizada e é calórico, né? Então, se colocar ali um açúcar refinado e um açúcar de coco do lado, praticamente vai dar a mesma coisa em questão de calorias. A diferença é que o açúcar de coco tem ali junto das calorias os nutrientes. Então é uma escolha mais saudável, né? Quando a gente está falando de substituir o açúcar branco. Se você está curtindo as dicas, né, de substituições, compartilhe esse vídeo com a galera, porque eu tô mostrando que pode ser fácil a gente fazer opções mais saudáveis, mas sem restringir. A gente não precisa ter uma dieta sem sabor, sem cor, sem cheiro, sem graça. Então é possível a gente manter um estilo de vida saudável fazendo substituições. O segredo não está em tirar, tá em melhorar o que você já consome. Fica a dica. Então, se você quer mais dicas, se inscreva no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque isso vai fazer com que as notificações cheguem para você assim que a gente postar coisa nova. Agora vamos falar o último açúcar, né, que a gente pode substituir. Na verdade, ele é um adoçante, o xilitol. O xilitol ficou muito famoso aí entre os amantes da academia por dar um doce com pouca quantidade. Então, muitas vezes a galera que queria secar, que estava ali adepta à dieta low carb, consumia por ser um adoçante derivado de frutas, né? Das fibras das frutas e dos vegetais, como por exemplo framboesa, couve-flor, ameixa, entre outros. Então, apesar de adoçar com facilidade, ele tem um índice glicêmico baixo, o que não vai provocar nem pico de insulina e nem picos de glicose no seu organismo. Então, são essas as boas opções que você pode ter aí no seu dia a dia. Lembrando que quando a gente está falando de mudança de hábito, a gente tem que começar pelo mínimo. Então, até quando você vai tomar um cafezinho expresso ali na padaria, que vem com um biscoitinho, se você tiver um objetivo, com foco, nem come esse biscoito. Porque assim, eu tenho um desafio para você. E se você fizer em casa, deixa aí nos comentários. Come um doce assim, caprichado num dia. Olha que desafio bom. Come um doce caprichado e repara, se observa no dia seguinte. No dia seguinte você vai estar, em algum momento do seu dia, você vai falar, eu quero um docinho. E se não falar, eu quero um docinho, você vai ficar pensando que você quer uma coisa mais gordurosa, né? Um carboidrato simples. Isso porque o nosso cérebro pede, de fato, né? As sinapses ocorrem nos nossos neurônios e pedem. Então acaba sendo até uma dependência, de certa forma, química, né? Porque está acontecendo reação química no nosso organismo por vontade de comer, de consumir preparações ricas em açúcares. E muitas vezes são aquelas preparações com calorias vazias, né? Que você vai consumir, vai te satisfazer a curto prazo, mas não vão ter tantos nutrientes. Então o desafio é esse, come um doce e vai se observando, porque quando a gente fica um tempo sem comer açúcar, o açúcar é cada vez menos necessário. Então isso realmente é um desafio e é uma questão da gente se observar, então aí cortando aos poucos. Se você toma muito café, diminui o açúcar do café e não é zerar de início. Eu, por exemplo, zerei de início. Eu coloquei assim na minha cabeça, eu nem estudava nutrição, coloquei na minha cabeça, vou parar de tomar café com açúcar. Simplesmente comecei a tomar, fazia careta, mas eu aceitava que era um amargo que eu não conhecia e que de fato eu iria estranhar. Mas aí continuei, persisti e hoje eu consigo até observar a diferença nos cafés que eu tomo. Então assim, seu paladar muda. E é uma questão de hábito realmente, né? É dia após dia, é que nem outras inúmeras construções que a gente tem na nossa vida, né? Tem que aceitar ali o processo. Então é isso, se você curtiu o vídeo, compartilha e até a próxima!